muito importante o seu compartilhamento. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais. É muito importante e eu agradeço a muito pessoas, porque tem uns canais aí que nos apoiam, tem uns canais que o canal aqui não é monetizado, mas a gente recebe apoio dos outros canais que apoiam o governo de Jair Messias Bolsonaro. Tá entendendo? Então, inscreva-se, dê aquele like, compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Nós temos live aqui nesse canal, gente, toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se inscreva aí no nosso canal e compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Live toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, esse canal é um canal de direito, olha, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então, inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Live aqui nesse canal, já falei aqui, segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Este aqui, ó, é o meu presidente, votei nele, vou votar em 2026, espero que as coisas corram tudo bem, tá dizendo? Também, gente, tem alguns vídeos que eu vou botar no canal, que foi do PL, tá dizendo? Depois eu vou postar no canal, hoje ou amanhã eu vou postar lá, tá dizendo? É surpresa, o canal tá, os vídeos que eu vou colocar no canal aí, tá ok, gente? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, compartilhe nosso vídeo, compartilhe nossa live, é muito importante, obrigado inscritos. Eu já falei, essa bandeira aqui é a eternidade da nossa vida. Dê aquele like, compartilhe e vamos nessa. Muito boa noite, agora são 19h37 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV. Inicialmente, peço para que curta, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso, vamos aos temas desse dia 14 de junho de 2023. Tá ok, pessoal? Agora são 19h38 no horário de Brasília. Lembrando também que essa transmissão ao vivo será distribuída em canais bolsonaristas que estão aqui na descrição. Entre eles está ali o Bolsonaro News, o Brasil é Nosso, Brasil no Ponto News, etc, entre outros, o né? Preço da liberdade. E lembrando, né, que além da gente dever aqui lealdade ao presidente Jair Bolsonaro, também devemos respeito aos nossos inscritos, né? Portanto, sejam todos muito bem-vindos, né? Para quem porventura estiver assistindo a live depois, peço que compartilhe, né? Curta, e também, né? Se puder ajudar financeiramente, o Pix do canal está na descrição, tá ok, pessoal? O Pix do canal está na descrição, ok? Quem não puder contribuir financeiramente, contribua com like, contribua com compartilhamento e, de novo, né, se porventura estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, tá ok? Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? E quem porventura estiver assistindo em um outro canal, né, que porventura está na descrição do canal Brasil no Ponto TV, eu peço que curta, né? Curta essa transmissão, né? Lembro que essa transmissão que você está assistindo agora, ela está sendo feita ao vivo no canal Brasil no Ponto TV, portanto, inscreva-se no canal Brasil no Ponto TV para poder assistir essa transmissão em tempo real, tá ok? Em tempo real. Então, agora são 19h40 no horário de Brasília. Estamos aqui no dia 14 de junho de 2023, né?
para atualizar, né, atualizar o nosso público sobre a política do Brasil, né, sobre o cenário político do Brasil, tá ok? Como é que funciona a nossa live? A gente primeiro lê os temas, né? Lê os temas também. Consequentemente, quando no decorrer da live a gente vai lendo o conteúdo das matérias, né? E em seguida, né? Logo a seguir da lida, né, das matérias, a gente tece os nossos comentários, tá ok? Então é assim que funciona, assim que sempre funcionou o nosso dinamismo das nossas transmissões ao vivo aqui no canal Brasil1.tv, tá ok? Lembrando que essa live está sendo distribuída também em outros canais bolsonaristas, tá ok? Enfim, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, dito isso tudo, vamos aos temas desta live, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre o bloqueio de 300 mil em conta do Bolsonaro, tá ok? Primeiramente, que vai falar sobre esse assunto, né? Que está sendo notícia, né? Está sendo muito comentado aqui no Brasil, né? Então a gente vai falar isso, até porque o presidente Bolsonaro acabou reagindo, né? Eu vou trazer aqui as declarações dele por detalhes, né? Então acompanhe essa transmissão para que vocês estejam cientes do que o presidente disse relacionado a esse bloqueio de mais de 300 mil em sua conta, né? Os detalhes dos valores também eu vou dizer logo no início desta live. Em seguida a gente vai falar sobre a tal live do Larápio, né? Que contou ali com uma mentira de Marcos Uchoa. A gente vai falar aqui sobre esse assunto também nessa live. E por fim, a gente vai falar sobre as novidades envolvendo a CPMI do 8 de janeiro. Né? Inclusive um assalto, tá? Espera um momento que a gente vai trazer matéria por matéria sobre o que está acontecendo. Não só no Senado Federal, mas fora dele, né? Afinal de contas, essa CPMI trouxe uma repercussão enigmática, né? No dia de ontem, né? Então, a gente vai trazer as últimas atualizações lá de Brasília, aqui nessa transmissão ao vivo, né? Portanto, deixe seu like, compartilhe. Se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal, isso é muito importante. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas, no horário de Brasília, no canal Brasil no Ponto TV, tá ok, pessoal? Brasil no Ponto TV, tá ok? Dito isso tudo, vamos, né, sem mais delongas, ao primeiro tema desta live. Bolsonaro tem bloqueio de 317 mil em conta bancária. Presidente compartilhou uma imagem do bloqueio judicial em sua conta bancária. Eu vou ler um trecho dessa matéria, mas tá aqui, ó. O presidente Jair Bolsonaro teve nesta quarta-feira um bloqueio judicial de 317 mais de 317 mil em sua conta corrente no Banco do Brasil, devido a multas aplicadas contra ele pelo desgoverno de São Paulo de João Dória pela falta de uso da focinheira, né? A CNN Brasil, né, disse, aliás, eu vou pular essa parte aqui, né, até porque não nos interessa, né? Mas na manhã desta quarta-feira, o juiz André Rodrigues Menck, da Vara de Execuções Fiscais Estaduais de São Paulo, decretou o bloqueio de valores da conta do presidente em razão de multas, né, pela ausência da focinheira por Bolsonaro em outubro de 2021, tá ok? Quem estava desgovernando São Paulo nessa época era João Dória. Né? Vai vendo, Brasil. Então, aqui, ó, a decisão atendeu um pedido da PGR, braço jurídico do desgoverno paulista. Tá ok? Então tá aqui, informação do jornal Pleno News. Bolsonaro tem bloqueio de 317 mil em conta bancária, tá ok?
Vamos lá, vamos seguindo aqui, ó. Com a reação do presidente Jair Bolsonaro, né? Ainda nesse primeiro tema, né? Vamos lá. Abre aspas. Por enquanto eu tenho fundos. Daqui em instantes não vou ter mais. Fecha aspas. Ironiza Bolsonaro sob multa de 87 mil. Tá ok? Eu vou ler um trecho dessa matéria. Tá aqui, ó, o presidente Bolsonaro comentou nessa quarta-feira o bloqueio de 317 mil reais determinado pela Justiça de São Paulo. Jair Bolsonaro comentou nessa quarta-feira o bloqueio de 87 não, porque já ultrapassou esses valores, né? 317 mil, né? Determinado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo até o pagamento de multa decretada por um descumprimento do uso da focinheira, né? Em 2021. Durante a filiação do Queiroga ao PL, que deve sair candidato a prefeito em João Pessoa, o presidente afirmou em tom de brincadeira que vai conversar com Valdemar da Costa Neto para receber por fora, para não ter salário retido, né? Então tá aqui, ó. Vamos aqui as palavras, né, do presidente, abre aspas, por enquanto eu tenho fundos. Daqui em instantes não vou ter mais. Vou ver se o Valdemar me paga por fora para não ter meu salário retido, né? Fecha aspas, ironizou o presidente Bolsonaro sobre esse bloqueio, né, de mais de 300 mil em sua conta, né? Então a matéria aqui do jornal Hora Brasília, né? Por fim, matéria lá do jornal, matéria aqui do jornal Gazeta Brasil. Abre aspas, vou ver se Valdemar me paga por fora. Fecha aspas, diz Bolsonaro sobre bloqueio de contas. Eu vou ver aqui se tem algo a mais a ser acrescentado, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Abre aspas. A notícia da imprensa ontem bloqueando minhas contas. Fiquem tranquilos. Por enquanto tenho fundo. Daqui em instantes não vou ter mais, né? Então, basicamente aqui, né? O presidente Bolsonaro ironizou esse bloqueio em sua conta em São Paulo, né? O presidente disse que pediria a Valdemar da Costa Neto, presidente da SIGA, que o pagasse com um salário por fora, né? Então, basicamente, né? A própria matéria aqui até repetiu as declarações do presidente, né? Então tá aqui, jornal Gazeta Brasil, o presidente Jair Bolsonaro basicamente ironizou, né? Ironizou o bloqueio de mais de 300 mil em sua conta, tá ok? Então aqui notícia do jornal Oeste, Gazeta Brasil, na verdade, Gazeta Brasil, né? Informação aqui na qual, né? Na qual o presidente Bolsonaro, né, acabou ali prestigiando, né, prestigiando o Marcelo Queiroga, né, que será candidato à prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, né. Lembrando que o próprio PL vai lançar o nome do Braga Neto para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Na qual tem nosso total apoio, inclusive, tá ok? Tem apoio aqui do canal Brasil no Ponto TV, tá ok? Essa terceira matéria está no jornal Gazeta Brasil, repetindo, né? Enfim, pode mostrar as matérias e seguir traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, gente, vamos lá. As matérias estão aqui, vamos lá, vamos trazer bem aqui pertinho aqui. Aqui, ó. Vou ver se Valdemar... Tá, até botou aqui do lado do começo, peraí. Aqui, ó. Vamos ver essa primeira matéria aqui. Pleno News aqui. Bolsonaro sofre bloqueio de conta de 317 mil nas contas bancárias dele. Pleno News. Vamos lá, depois ele ironizou aqui. Por enquanto tenho fundo, tá entendendo? Bancário, sobre multa de 87 mil. Tá? Vamos lá, entrou uma página aqui diferente aqui, calma aí. 3. Vamos lá. A terceira matéria aqui. Vou ver se Valdemar me paga por fora, entendendo? Valdemar me paga por fora. A minha grana, né? Meus pagamentos lá. Para não passar, para não ter minhas contas bancárias bloqueadas.
Vamos lá. Nessa história, ninguém é idiota, não. Eu acho que Antes de você comentar, quero aqui deixar um salve para o Elias José da Silva, que comentou aqui na nossa transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto TV, tá ok, pessoal? Quem estiver assistindo em outro canal, inscreva-se no canal Brasil no Ponto TV, Isso. né? Para acompanhar Isso. essa transmissão aqui em tempo real, tá ok? Tempo real. Enfim, é isso. Estamos no Rambo também, tá ok, gente? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Ninguém é idiota, ninguém é burro, ninguém... Se você procurar aqui no canal, você vai ver, vamos lá, lá atrás, isso aqui é muito importante, por isso que é bom, eu tenho inclusive esses vídeos guardados nos meus arquivos. Vamos lá. João Dória vindo para o Rio de Janeiro e ficando aqui, do lado da minha casa aqui, Copacabana, aqui lá ali no hotel, eu não vou dar o nome aqui, que é um hotel bem, é o Copacabana Palace, tá lá, vamos lá. Ficou lá de cuequinha de couro, vamos lá, eu vou explicar novamente. Não vamos lá, peraí. Não precisa desses detalhes aqui em live, Ficou lá todo à vontade na época da tal, que nós estávamos passando por essa situação sobre a tal pandemia, e ficou lá em Copacabana, sem máscara, no meio de todo mundo, andando lá. Tem vídeo que rolou aqui, nós botamos esse vídeo durante um pouco antes, 2021 mais ou menos, que botou isso aí. 2021, 2020. Tem vídeo aí, tá aqui no canal, porque não tem como mentir. Depois, esse Zé Ruela do João Dória, vamos lá, é o Zé Ruela que ele não quer fazer palestra em Cuba, e também não quer fazer palestra na Venezuela, mas ele quer fazer no Rio de Janeiro, ele quer fazer lá em São Paulo, ele quer fazer na Europa, ele quer fazer lá nos Estados Unidos, quer fazer na França, mas não quer fazer nem em Cuba e nem na Venezuela. Tá entendendo? Porque lá não tem esses apetrechos que ele gosta, tá entendendo? Apetrechos que ele gosta. Então o que é que acontece? Nessa época teve as motocicletas, como que teve aqui no Rio de Janeiro, teve em São Paulo. E Bolsonaro já tinha falado que não iria usar máscara. Não usou máscara, realmente não usou. E aí o Dória, naquela negócio, né, que ele gosta de querer aparecer, né, foi um Zé Ruela que foi eleito com Bolsonaro. Tem esse vídeo no canal, então é só vocês procurarem. Bolsonaro, ele falando, sou Bolsonaro. Veio 2 vezes aqui do lado da minha casa, que o Bolsonaro morava, estava nessa época aqui na Sernambetiba, morava aqui na Lúcio Costa, nessa época, né, ainda tem essa casa lá dele. Mas o que é que acontece? O Dória veio aqui várias vezes tentando entrar no condomínio onde ele mora, o Bolsonaro não aceitou, não foi. Depois acertou, foi lá para São Paulo e terminou ouvindo alguns conselheiros e estou entrando nessa furada do Dória. Depois ficou inimigo do Bolsonaro. Depois ganhou as eleições, não era mais Bolsonaro. Achava que ia derrubar o Bolsonaro ganhando o governo de São Paulo. E aí o Dória aí tem umas outras passagens, né? Essa é a primeira. Então a Justiça de São Paulo, primeiro, antes de ele cobrar o Bolsonaro, ele tem que cobrar o João Dória. Tá? O João Dória. Tem que cobrar o Dória. Vamos lá. Se o Bolsonaro tiver que pagar alguma coisa, tem que cobrar o João Dória. Que ele, como governador, é um cara que influencia muita gente. Então ele é além de ser um calço apertado, é um mentiroso também. Vamos lá para os Estados Unidos agora. Estados Unidos, ele foi numa lojinha lá, fazer umas compras lá, que é bacana. Ele não gosta, esses caras que são socialistas e comunistas, ele não gosta de estar na Venezuela nem Cuba. O negócio dele é Estados Unidos, Flórida, é lá que eles gostam. É capitalismo para eles, socialismo para o povo, tá entendendo? Quer dizer, é assim que esses caras são, é assim que o Dória é, tá entendendo? Acabando de falar, está fazendo palestra em tudo enquanto é lugar. Eu não sei como é que os empresários ainda conseguem uma porcaria daquela. Mas tudo bem, deixa pra lá. O que aconteceu? O Dória resolveu viajar para Miami. E lá, ele, aquela perninha dele dobrada, bateram uma foto dele numa loja. Lá ele ficou brabo com a própria amiga dele, bateu a foto dele e mostrou para todo mundo. Tá no canal também aí, não é mentira, é verdadeiro.
Tá no canal aí. O Dória na porta de uma loja, fazendo compra sem máscara. E tinha que usar máscara. Ô Dória, ô seu juiz, pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. Isso é o nome de perseguição política. Perseguição contra o presidente Bolsonaro. Estão certos de qualquer jeito. E não tem nada. Se tivesse alguma coisa a mais na conta do presidente Bolsonaro, é uma história tão absurda que eles ficam bloqueando para aparecer. E o Bolsonaro, ele é um cara tão limpo que ele mostrou que ele tinha na conta dele 317 mil. Estava lá, na conta dele. Se tivesse mais alguma coisa, 50 milhões de reais. Mas como esse cara arrumou esses 50 milhões de reais? Mas não, você via, ele botou o extrato da conta dele lá para você ver. Como o cara é honestidade, isso é respeito que tem com seus seguidores, seu povo. Entendendo? Que o PT não tem nenhum. Entendendo? Não tem nenhum. O PT não tem nenhum. E aí eles ficam fazendo isso. Eles querem já um jeito de sacanear o Bolsonaro. Vamos. Quer dizer, antes de você cobrar isso aqui, eu tenho certeza que o Tarcísio vai resolver essa situação. Mas eu vou te falar o seguinte. Tu viu que o Bolsonaro, durante o evento que teve lá do PL, nem esquentou a cabeça com ele, não, vou tocar minha vida, não preciso estar esquentando minha cabeça, tem advogado para resolver isso aí, tá entendendo? Advogado para resolver isso aqui, tá entendendo? Então, o que é que acontece? Esses caras estão tudo aí. Teve mais um outro cara, vou mudar de ideia aqui, mas o que é que acontece? O presidente Bolsonaro é honesto, mostrou, tirou o extrato da conta dele e mostrou, estava sendo bloqueado lá a conta dele. Se fosse o cara que, vamos ter 10 milhões na conta, 50 milhões na conta, de onde esse cara arrumou esse dinheiro? Não tem esse dinheiro na conta dele. Mostrou lá que tem isso aí, que era dos vencimentos dele, quando ele ficou na presidência da República. Entendeu? Isso aí é o tipo de governo, é o tipo de nossa justiça. A nossa justiça está extremamente corrompida. É preciso mudar. É preciso que o juiz ele analise os fatos, o que aconteceu. Não porque o cara não quis usar. Se é para condenar, tem que condenar o Dória. Cadê? Quer dizer, você faz parte do mesmo consórcio para esculachar com o povo brasileiro, esculachando com as pessoas. Entendendo? É uma vergonha isso que nós estamos passando no nosso país no momento. Com um desgoverno que não mostra nada para ninguém, mas realmente a nossa justiça a única coisa que eu peço, em nome de Jesus, é que um dia o pessoal do Senado, os senadores, 10 senadores, diz assim, porque eles têm poder de fazer isso, porque eles que indicam vocês aí, 10 senadores só. A partir de hoje, vocês vão fazer uma comissão para analisar as contas do STF e de nossa justiça brasileira. Analisar as contas. Todo mundo, de um por um. Porque é o seguinte, os caras não ajudam o país absolutamente e dão decisões que você não dá para entender. Para onde vai esse dinheiro? O dinheiro que sai das contas das pessoas, para quem é doado? É doado para a instituição, uma instituição que não aparece? Quer dizer, alguma coisa tem. A gente queria um pouco que fosse mais esclarecida. Eu estou até errado aqui, sabendo que também vai para alguma coisa ali, alguma creche, alguma coisa, esse dinheiro que são tirados das contas, as pessoas são dados para as pessoas perder aquela grana ali dentro. Então, eu queria saber para onde vai esse dinheiro. Tá entendendo? É preciso a gente saber. Como parabéns a negócio das ONG aí, a CPI das ONG e as outras CPI que estão rolando ao mesmo tempo. Agora, é preciso, gente, vamos ver, né? A nossa justiça tá complicado, bicho. Tá complicado. Eu sou um cara que defende a justiça, mas a nossa justiça tá complicado. Eu respeito a justiça, mas, pô, tá complicado, tá vendo? E o Bolsonaro, tu viu o jeito do Bolsonaro lá no evento? Nem isso que entrou a cabeça, da ironizou. Vou ver se o Valdemar me paga por fora, para mim poder ter o que comer na minha casa. Quer dizer, a nossa... Está muito complicado, tem que mudar isso aí, rapaz. Tem que mudar. Tu vê o que está acontecendo com os pessoal da Lava Jato. Mandaram prender toda essa quadrilha do PT e agora estão sendo acusados como se tivesse... Tu tá entendendo como é que é? Quer dizer, o Sérgio Moro está em caminho de perder o mandato dele. O Deltan Dallagnol já perdeu o mandato. Tu tá entendendo como é que está a nossa justiça? Como é que está enviesada?
Enquanto não houver uma reação do Senado, o Senado ele tem uma questão de obrigação e respeito. Obrigação e respeito com a população. Investigar esses ministros que aí estão. Tá na hora. Vamos investigar, vamos verificar direitinho. Se tiver tudo certo, o Bolsonaro não mostrou. Por que o ministro não faz a mesma coisa que o Bolsonaro fez? Mostrou lá o extrato da conta dele. Hein? Vamos lá. Por que os ministros não mostram o extrato das contas deles? Por quê? Qual é o problema? Tá errado? Tá na hora, né? Tá na hora, nós estamos em 2023, gente. 2023, nós estamos em 2023. Não brinque com o povo brasileiro, não brinque com as pessoas. Não faça isso que o povo... Vem aí uma grande manifestação em breve, tá? Vamos aguardar. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Eu iria começar aqui a minha declaração, né, sobre o assunto, né? Que basicamente, né, ser multado, né, por não ter usado aquela focinheira, e ser multado por essa justiça corrompida do Brasil é motivo de orgulho, né? Ou deveria ser motivo de orgulho, né? Afinal de contas, qual é o estudo, né, que comprovava, né, a eficácia, né, das focinheiras, né? Eis a questão, né? Porque quiseram fechar comércios, quiseram fechar praias e quiseram fechar igrejas. Agora, baseado em quê? Segundo eles, na tal ciência, né? Enquanto o outro lado falava em ciência, o Bolsonaro falava em liberdade, liberdade, liberdade. Porque isso não tem preço. O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Já dizia o ditado, né? Mas a gente está sob um desgoverno, né, que não defende de fato a liberdade, defende a censura, defende o totalitarismo, né? Eu vou justificar aqui. O fato de falar que Lula, o PT, defende a censura é por conta, por exemplo, né, só um exemplo aqui, né, por conta da regulação das mídias sociais, né? O que é a regulação das mídias sociais? Regulação das mídias sociais, o que é? É censura, né? Onde tem censura, tem comunismo, né? Basicamente é assim que funciona. Regulação, né, igual a censura, que é igual ao comunismo, né? Porque é assim que começa todo o regime totalitário. Ou não é assim, né? Porque a gente viu lá na história, né, daquele regime alemão, que começou com desarmamento. Mas também houve cerceamento de liberdade de expressão, né? Outro final, né? O primeiro ato daquele sujeito lá que compôs o Partido dos Trabalhadores Socialistas, né, alemães, o primeiro ato foi desarmar a população, né? E alguns dizem que aquele regime alemão lá da década de 30, né, é um regime de direita, sendo que no nome do partido está o quê? Socialismo. O que é o socialismo? É a ruína. Esse regime nunca funcionou em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar, né? Mas é esse regime, né? É essa ideologia, é esse movimento que o Lula defende. Porque outro dia ele falou o quê? Que ele era um socialista refinado, né? Outro dia eu estava assistindo, né? Porventura assistindo na Jovem Pan, né? Eles estavam mostrando uma matéria, né? Da esquerda, né? Eu porventura assisti ali, no qual estava lá o emblema, né? Liberdade e socialismo, né? Mas socialismo, né, é incongruente para com a liberdade. Andam em caminhos opostos, né? Andam em caminhos opostos, né? Se tem uma coisa que a esquerda não defende, né, é a censura, aliás, se tem uma coisa que a esquerda defende é a censura, o totalitarismo e também, né, também entre outras questões, né,
o cerceamento de vir, né? Afinal de contas, né, o assunto aqui em questão envolve um bloqueio das contas do presidente Bolsonaro, né? Ou seja, quiseram, né, nessa questão, usando a tal ciência, né, porque não tinha ciência nenhuma, né, era uma forma de controle, né, uma forma de controle populacional, né, feita pelos globalistas, né. Então, o que a esquerda queria, né? Não só cercear as pessoas, queria que você utilizasse o que eles queriam, né? Eles queriam se intrometer na sua vida, né? É o Estado querendo, é isso mesmo, é o Estado querendo se intrometer, intervir na sua vida pessoal, né? Ora, se estamos aqui para ter um livre-arbítrio, né, a liberdade à expressão, né, o direito à propriedade privada, então o Estado não tem que se intrometer nessas questões. Ponto final, né? Para que 37 ministérios, né? Para que 37 ministérios? Mas, por mais que alguns digam que não é de direita, e também não é de esquerda, né? Acaba que esse isentão acaba puxando, se puxando para a esquerda. Por quê? Porque o Dória, por exemplo, se dizia no passado, né? Se dizia no passado não, até os tempos atuais, né? Um liberal social, né? Um liberal social, né? Mas esse liberal social, né, já está no nome, né? Social, de socialismo, né? É de socialismo. Ele dizia que não era de direita e não era de esquerda, mas acabava puxando para a esquerda, né? Acaba puxando para a esquerda, querendo controlar a vida dos outros, querendo decretar, né, ações esdrúxulas, né? Determinações assim, sem cabimento, né? Sem cabimento. Né? Porque usar focinheira, né? Fechar comércio, fechar praia. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi um absurdo. Fechando até praias, praia de Ipanema fechada, praia de Copacabana fechada. Agora, cadê os estudos para isso? Os pseudos prefeitos e governadores não apresentaram nenhuma matéria de que esses decretos esdrúxulos funcionavam, né? Não apresentavam uma matéria. Eles só falavam que era pela ciência, né? Mas não é ciência com C, não. Era ciência com S. Ciência com S, né? Porque a esquerda defende a ciência com S, né? Eles defendem a inversão de valores, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Então, esse bloqueio judicial do presidente Bolsonaro só reflete a cooptação do judiciário feito pela esquerda. Só reflete o aparelhamento judicial por parte da esquerda. Hoje, a esquerda só serve a esses partidos que, na verdade, partidos entre aspas, que na verdade são quadrilhas, né? Eu posso citar aqui alguns, né? PT, até mesmo PSDB, né? PCdoB, né? Aquele partido do Ciro Gomes também, né? Que é um partido de esquerda, né? Porque o Ciro Gomes, ele não se destoa do Lula. Ele pode até tentar tretar, né, de vez em quando com o Lula, mas eles comungam da mesma ideologia, ou das mesmas ideologias, né? Porque as ideologias que compõem ali a esquerda são o comunismo e o socialismo, né? Agora, onde tem essas ideologias, ao que? Ruína, ao que? Corrupção, né? Disrupções econômicas, né? Disrupções sociais, né? Éticas, morais, né? Enfim, é isso que acontece, né? Agora,
Com essas multas de João Dória ao Bolsonaro, ele mostrou seu viés. Ele mostrou seu viés, né? Não é o viés de isenção, é o viés que é o mesmo dos globalistas. É o viés que é o mesmo da ONU, né? Por mais que eu concorde, né, que Nicolás Maduro tenha que ser preso, né, a ONU é uma instituição, por assim dizer, entre aspas, globalista, né? E os globalistas não se bicam com os comunistas, de jeito nenhum. E comunista é o Nicolás Maduro, no qual deixou a sua população em 95% sem saneamento básico, né? Fora os refugiados, né? Os 6 milhões de refugiados de venezuelanos que saem daqui do país e vêm para Roraima, né? Vão para o norte do Brasil, né? Afinal de contas, a Venezuela hoje, né, é um exemplo do qual o comunismo funcionou com sucesso, né? Então, é esse regime que é defendido pelo Larápio. É esse regime que é defendido, né, defendido por Ciro Gomes. É esse regime que é defendido por Gleisi Hoffmann. É esse regime que é defendido por todos aqueles que compõem o PT. Isso sem falar que o próprio Lula-ladrão, né, o Lula-lápio, é um projeto de Maduro. É um projeto de Maduro. O que a Venezuela está passando atualmente, né, é o que o Larápio quer fazer no Brasil. Né? É o que o Larápio quer fazer no Brasil. Ele não tece uma crítica a regimes totalitários pelo mundo e também não tece uma crítica ao MST, que continua invadindo propriedades tanto improdutíveis quanto produtivas, né? Houve um aumento de mais de 100%. Além disso, né, eu não vejo nenhum hollywoodiano criticando o aumento do desmatamento da Amazônia. Aumentaram as queimadas. Mas cadê Greta? Cadê Leonardo DiCaprio? Eis a questão. Né? Então eles falavam tanto que era pela ciência, só que pesquisas mais sérias já apontam que a focinheira não serviu para muita coisa. Não serviu para muita coisa. Então, entre outras palavras, a esquerda só defende aquilo que é errado, né? Defende tudo aquilo que não presta também, né? Haja vista que defendem a aversão à vida, né? E também a agenda aversa à vida e também a agenda da erva verde, no qual traz inúmeros malefícios para uma pessoa, né? Mas é isso que a esquerda defende, né? É isso que a esquerda, né, faz questão, né, de apoiar, inclusive, né? O próprio STF agora está querendo, né, votar a legalização, né, da antivida, né, da aversão à vida, né? Então, o que é um absurdo. Afinal de contas, já vimos cenários em outros países nas quais aprovaram essa ilegalidade, sendo que é uma questão inconstitucional, né? Igualmente a essas medidas draconianas de fechar comércio, fechar praias, fechar igrejas e, consequentemente, usar focinheira, né? São medidas, né, que nunca funcionaram em país nenhum. E também comungam, né, dessas ideologias que também nunca funcionaram em país nenhum, né?
Então, entre outras palavras, deixo aqui meu repúdio, né? Deixo aqui meu repúdio a esse bloqueio de mais de 300 mil em conta bancária do Bolsonaro, né? Dizer novamente, né, enfatizar, né, que o nosso judiciário está corrompido, né? Está cooptado pela esquerda. Afinal de contas, muitos juízes, na verdade, são militantes, né? Militantes comunistas. Eles servem a seus interesses próprios, não o Brasil, não o Brasil, né? Agora, também aqui eu presto meu repúdio à PGR. Afinal de contas, a PGR está fazendo tudo aquilo que o STF quer, né? O governador de São Paulo atualmente é Tarcísio, né? Mas quem acaba fazendo justiça no governo de São Paulo ainda, né, é a esquerda, com essa PGR, que está lado a lado com o STF, né? Não tenha dúvida disso, tá ok? Então, prestar aqui meu repúdio a esse judiciário de São Paulo, né? Prestar aqui meu repúdio à PGR e, consequentemente, ao STF, que fazem um desserviço ao Brasil. Digo e repito, Bolsonaro é honesto, diferentemente do Larápio, que é um ladrão. Tá ok, meus amigos? Inscreva-se, compartilhe, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Aqui na descrição da live tem vários canais que apoiam o nosso canal, então inscreva nesses canais, aproveite e inscreva nesse aqui também. É muito importante o seu compartilhamento, a sua inscrição, e seja muito bem-vindo. Como é o nome do rapaz que estava aí na nossa live? Vamos aqui ao segundo tema, eu já citei o nome dele, né? Mas eu cito aqui novamente, o Elias José da Silva, né, que comentou boa noite, né? Então a gente costuma aqui prestar respeito, né, fazer uma menção aos nossos inscritos, né? A gente deve lealdade não só ao presidente Bolsonaro, mas também aos nossos inscritos aqui do canal Brasil no Ponto TV. Se porventura você estiver assistindo essa transmissão em outro canal, inscreva-se no canal Brasil no Ponto TV. Anote, Brasil no Ponto TV. É nesse canal que porventura a gente está fazendo as nossas transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. Vamos seguindo então? Vamos falar da live do Larápio, né? Vou começar por essa matéria aqui do Pleno News. Marcos Uchoa infla números da live de Lula e é desmascarado ao vivo. Vai vendo, Brasil. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. O tal jornalista da EBC disse que 1,5 milhões assistiram a transmissão simultaneamente, mas o valor real é inferior a 6 mil. Vai vendo, Brasil. Em entrevista ao Portal UOL, vai vendo. O jornalista, entre aspas, Marcos Uchoa, comentou que a primeira transmissão ao vivo do condenado Lula foi um sucesso. Atraiu 1,5 milhão de espectadores simultâneos. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. Acontece, o porém, né? O porém é que o número informado não procede. É fake news. A live do condenado não chegou a ter 6 mil espectadores simultâneos. Vai vendo, Brasil. Tá aqui, ó. Inclusive, a tal apresentadora, Fabiana Cidral, do UOL, questionou o número de Uchoa, né? E confessou que, e o próprio, né, o Marcos Uchoa, confessou que não tinha certeza desses números. Vai vendo, Brasil. Ou seja, ele fala uma coisa, depois diz outra, né? É assim que age o comunista. Fala uma coisa, faz outra, né? Diz uma coisa, age de outra maneira,
né? Age de uma forma, depois fala outra coisa. É assim que eles funcionam. É assim que eles funcionam, né? Mas tá aqui, né? Matéria do jornal Pleno News, o Marcos Uchoa inflou inúmeros da live do Lula, né? E foi desmascarado ao vivo. Matéria do jornal Pleno News, informação em primeira mão, né? Em primeira qualidade, né? Enfim, Pleno News, enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Matéria tá aqui no Pleno News, tá ok, gente? Aqui, ó. Pleno News aqui a matéria. Marcos Uchoa inflama a live do Larápio, tá? Mas vamos lá. O que eu vou te falar é o seguinte, vai vendo. Ele não tem... O que é Marcos Uchoa? Marcos Uchoa foi um esquerdopata que fez o L e foi mandado embora da Globo, Rede Globo. Marcos Uchoa. Ele fez o L e foi mandado embora da Globo. Como vários outros fizeram o L e foram mandados embora. Faz o L, Marcos Uchoa. Faz o L, Marcos Uchoa. Vamos lá. O próprio Lula, o próprio Lula, mais conhecido como Larápio, ele reclamou porque foi baixa audiência. Ele reclamou. Está em todos os jornais. Aí vem Marcos Uchoa querendo fazer a gracinha, porque ele está contratado lá da EBC. A EBC é aquela... do governo, tá entendendo? Quer dizer, como ele entrou lá, eu não sei. Mas agora ele é funcionário da EBC, faz o jornalismo, jornaleco, né? Jornalismo, isso não é jornalista não, rapaz. Isso é um blogueiro, tá entendendo? Esse blogueiro chamado Marcos Uchoa, então, o que é que acontece? Ele foi mandado embora da Globo porque fez um L. Aliás, todos lá fizeram L. E aí, o que aconteceu? Se lascaram. Agora todo mundo, até Mira Leitão tá reclamando. Reclamando do governo Lula. Mas vamos lá. O próprio Larápio, conhecido como Lula, ele reclamou que baixa audiência, foi muito pouca audiência, tá? Foi baixa audiência. Aí o UOL questionou o Marcos Uchoa, mais conhecido como blogueiro Marcos Uchoa. O que foi que aconteceu? Ele foi numa fake news, que é mentira. Ele falou que foi um sucesso, cerca de 1.500.000. Meu amigo, primeiro que vocês conhecem só o YouTube. Vocês precisam conversar com a gente, porque a gente conhece muito mais de redes sociais do que vocês. Além do YouTube, vamos lá, vou dar uma dica para vocês. Coloca a live de vocês também no Rumble. Tá? Cria uma live, cria um negócio lá pro Rumble. Tem o Twitter, tem o próprio TikTok, bota lá o TikTok. Próprio TikTok, tá vendo? Bota lá. Além disso, tem o Facebook. Tu já viu o Bolsonaro fazendo live? Bolsonaro, quando faz live, ele faz em todas as redes sociais, direto. São vários canais ao mesmo tempo ali. Briga por espaço ali para botar o celular para transmitir a live do presidente. Mas, o que acontece? O próprio Lula reclamou que era baixa audiência e o pessoal não estava muito engajado com aquilo ali. O pessoal não quer mais ouvir mentira, rapaz. Aí vê, Lula se juntou com o blogueiro Marcos Uchoa, e aí acontece isso. 12 mentirosos, quer dizer, aí fica difícil, né? 12 mentirosos, tá entendendo? Quer dizer, vocês estão ganhando até do Jim Carrey, tá entendendo? Quer dizer, beleza, tá entendendo? O filme, não é agora o mentiroso, é os mentirosos, tá entendendo? Os mentirosos, quer dizer, eles vão para a rede social, falar para o UOL, que também é de esquerda, e aí a blogueira lá questionou ele, e ele falou que foi um sucesso, milhões. Cara, no dia que esse cara estava na Jovem Pan, ele foi na Jovem Pan, o pessoal desmascararam ele ao vivo, lá na Jovem Pan. Nunca mais ele voltou na Jovem Pan. Por quê? Ele queria ter ele queria ter um árabe ali de esquerda, tinha saído da Globo nessa época, ganhar uma vaguinha aqui, terminou indo para a EBC, que ninguém assiste aquela porcaria lá. Tá entendendo? Então, questionou. Entendeu? Até o pessoal dos pingos do 3 e 1, lá do negócio, já que ele chamou eles nem chamaram o Marcos Uchoa de jornalista, entendeu? Nem chamaram, né? Poderia botar um jornalista cada semana lá para perguntar por lá. Quer dizer, ele falava que o Marcos Uchoa, ele é favorável a Lula, é de esquerda, é comunista,
E aí o que foi que aconteceu? Aí só vai fazer pergunta que seja beneficiado por Lula. Aí ficar mentindo para a população que tem 1.500.000 pessoas assistindo, quando na verdade deu 6.000 pessoas, e o Lula reclamou, na outra live ele até falou sobre isso, que ele tinha reclamado porque tinha dado pouca audiência. Aí vem Marcos Uchoa mentindo. Isso não é fake news, isso é mentira mesmo, tá entendendo? Isso é mentira de lavada daquele careca, tá entendendo? Mas tudo bem, vamos para lá. Marcos Uchoa, pelo amor de Deus, eu nunca pensei na minha vida num cara que conceituado na Globo Lixo e de repente vai pra EBC Lixo, quer dizer, tá tudo lixo, tá entendendo? Para de mentir, fala a verdade, rapaz. Verdade, meu amigo. Leia a Bíblia, rapaz. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toma umas aulas de blogueiro com a gente aqui. Nós também estamos na mesma linha aqui. Mas nós falamos a verdade. Aqui não tem mentira, não. Porque essa matéria que saiu daqui, vai chegar até você mentindo, e já bateu em todos os jornais aí, que você mentiu para querer se dar bem com o Lula. Se eu fosse o Lula, eu te demitia amanhã, tá entendendo? Mas tudo bem, é comunista contra comunista. Brigo lá em vocês, a esquerda ela briga sozinha, tá entendendo? Então o UOL é de esquerda, o Marcos Uchoa é de esquerda. Então vamos para lá. Aqui, direita não tem vez para você. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Mas esse blogueiro é um mentiroso, tal de Marcos Uchoa. Porra, vai te catar. Parece que o Marcos Uchoa aprendeu com o Lula a mentir, né? Acredito que ele aprendeu com o Lula a mentir, né? Ou mente tanto quanto o Larápio, né? Afinal de contas, parece que a mentira está no DNA desses dois, né? Tá no DNA desses dois. Né? Qual o princípio do jornalismo? Né? Qual o princípio do jornalismo? É fazer matérias, né, no caso aqui, né, se baseando na verdade. Né? Se tem um político que defende a liberdade de imprensa, é o Bolsonaro. Né? Por mais que essa mesma seja ingrata, né? Fazendo, inclusive, matérias contra o Bolsonaro, né? Mas você nunca viu o Bolsonaro falando assim, vou fechar aqui um veículo de imprensa, vou fechar aqui uma TV. Por que isso não acontece? Né? Por que isso não acontece? Porque o presidente Bolsonaro defende a liberdade de expressão, né? Porque o que é a liberdade de imprensa? O que é a liberdade de imprensa? É a liberdade de expressão, basicamente. Né? É o poder ali, é o direito do jornalista de dizer o que bem entender, logicamente se baseando na verdade. Né? Mas se tem uma coisa que a maioria da imprensa daqui do Brasil não faz, é se basear na verdade. É o tempo todo mentira contra o Bolsonaro, principalmente por parte da Globo. Né? Que o tempo todo quer inverter os valores, querendo transformar o certo em errado, o errado em certo, né? Daqui a pouco vão dizer que o Larápio é honesto, né? Você não deve nada a disso. Há inúmeros crimes contra o Larápio na Lava Jato, né? Mas para essa imprensa, né, a Lava Jato, né, entre aspas, foi um erro. Né? Sendo que não foi um marco para o Brasil. Né? Eu posso ter aqui as minhas críticas à Lava Jato, mas eles combateram a corrupção. Tanto que agora o Deltan foi cassado pelo TSE arbitrariamente. Agora, cadê o motivo? Cadê o motivo para caçar ele? Né? Mas aqui eu também cito, né, o Daniel Silveira, que teve uma condenação ainda muito mais terrível do que a do Deltan Dallagnol. Né? O Daniel Silveira foi condenado a 8 anos de prisão, né? Sem qualquer crime, afinal de contas, opinião não é crime, ou não deveria ser, né? Mas o que acontece, né, por parte da imprensa é que eles não querem de jeito nenhum defender a liberdade de expressão. Eles querem a regulação que é tão defendida pelo Larápio,
né? O que é regulação? É censura, né? Então é isso mesmo que a imprensa do Brasil quer, censura, né? Quem a gente mais vê, né? A gente mais vê criticando, né? Criticando de fato a imprensa, né? Ou querendo fechá-la, né? É o Larápio. É o Larápio que faz essas críticas, é o Larápio que fala em fechar a imprensa, né? Não o presidente Bolsonaro, né? Eu costumo até dizer que a imprensa já está regulada. Já está regulada, né? Haja vista, né? Pelas matérias que eles produzem, né? Né? Por assim dizer, contra o presidente Bolsonaro. O tempo todo denegrindo o cara. O tempo todo, né? Mas não podem o chamar de corrupto, porque não é. Porque não é. O Bolsonaro esteve há quase 30 anos no parlamento brasileiro, sem qualquer uma mancha de corrupção em seu nome, né? Então chamam ele de tudo. Chamam ele de taxista, de motociclista, chamam ele de bicicletista, mas não podem o chamar de corrupto. Afinal de contas, eu desafio, inclusive, a qualquer um aqui a me citar um caso de corrupção envolvendo o governo Bolsonaro, né, e o próprio presidente, né? Porque eu não reconheço esse desgoverno do PT atual, né? Esse desgoverno é ilegítimo. O Larápio deveria estar preso, não solto e elegível, né? Ponto final, né? Mas a gente vive sob dias de cooptação do judiciário. É esse ativismo o tempo todo, né? É bloqueio de conta do presidente para lá, né? É matéria denegrindo o Bolsonaro para lá, e assim eles fazem um sistema, né? Um sistema que o tempo todo ali quer criticar, né? Ou denegrir, né? Denegrir a agenda conservadora que é tão defendida pelo presidente Bolsonaro, né? Ontem mesmo surgiu uma notícia na qual fake news, na verdade, na qual o Trump estaria preso, né? Ou seja, qual é o compromisso dessa empresa daqui do Brasil, né? Qual o compromisso, né? Com o jornalismo eu sei que não é, né? É muito mais com a fake news, né, do que propriamente com o jornalismo. É propriamente muito mais com a mentira do que com a verdade. É muito mais, né? O compromisso dessa imprensa é muito mais para com a desinformação do que a informação de fato, né? Então, eu vejo o tempo inteiro, né? Matérias na imprensa demonstrando a bolha das quais muitos blogueiros vivem atualmente, né? Blogueiros da Globo, UOL, entre outros, né? Então, o Marcos Uchoa é somente mais um blogueiro que compõe essa velha imprensa que faz parte do sistema que queria tirar o presidente Bolsonaro e eleger o Lula naquela farsa de outubro de 2022, né? Então, ponto final, né? Não tem discussão aqui. Qual é o compromisso desse PT? Qual é o compromisso dessa imprensa, né? É justamente em fazer, né? Em fazer campanhas, né? Em prol de ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Não será no Brasil que irá funcionar. A própria imprensa, né, com esse Marcos Uchoa, fizeram campanha aberta em favor do Larápio, que, segundo o próprio, é um socialista refinado, né? É um socialista refinado, né? Então, entre outras palavras, né, o Marcos Uchoa aqui só está fazendo o que o Lula sempre fez, que é mentir o tempo inteiro, né? Mente o tempo inteiro aqui no Cachaceiro.
Afinal de contas, né, de novo, mentir está no DNA dele. Mentir está no DNA dele. Né? Quando ele fala pela democracia, na verdade ele está sendo, tá falando contra a democracia, porque a esquerda defende o inverso. Tudo que eles falam, na verdade, eles são o oposto. Tudo que eles fazem, na verdade, fazem o oposto na realidade. Eles falam uma coisa, fazem outra, né? Fazem, né, de uma forma, né, depois falam de outro jeito. É assim que funciona, né? É assim que funciona o modus operandi dessa esquerda. O tempo todo mentindo, né? Corrompendo, né? Corrompendo países, né? E, logicamente, né? Sem falar aqui na fama, na fama de hipocrisia por parte desses comunistas. Por que o Larápio não vai para a Venezuela ao invés de ir para o Reino Unido? Eis a questão. Para que 37 ministérios? Né? Para que 37 ministérios? Né? Então, basicamente aqui o Larápio, né? O Larápio faz o jogo do Marcos Uchoa, que faz o jogo lá do William Bonner, que faz o jogo da Renata Vasconcelos, porque esses estão todos em prol de uma quadrilha, né? De uma quadrilha que acaba sendo financiada pelo Foro de São Paulo, tá ok? Enfim, presta aqui meu repúdio a essa live do Larápio, né? Novamente ele está imitando, inclusive, o Bolsonaro, né? Fazendo esse tipo de live. Logicamente, serão lives que não irão funcionar. Igualmente, as ideologias que são defendidas pelo Larápio, né? É muito simples, né? É muito simples. O Larápio, né, deveria estar na cadeia, não solto e elegível, né? Mas o soltaram através de uma manobra, né, por parte de um STF que, na verdade, é composto por militantes ao invés de ministro, né? O STF, basicamente, atua igual a uma organização criminosa, né? Contra fatos não argumentos, né? Qual é o compromisso dessa esquerda? Né? É para com a verdade ou para com a mentira? Né? Qual é o compromisso dessa esquerda? É para com a pátria ou para com seus próprios interesses? Tirem suas próprias conclusões. Né? Para mim está muito mais que claro. Né? Ainda mais com essa live entre o Larápio e o Marcos Uchoa. Eles querem porque querem, né, fazer desse Brasil uma Venezuela. Só que não irão conseguir. Né? E a gente aqui vai combater o bom combate, né? Seguindo o lema, né, de Deus, pátria, família e liberdade. E, logicamente, seguindo o nosso lema, né, que foi campanha, né? Foi tema de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então não será imitando o Bolsonaro que o Larápio terá qualquer tipo de sucesso. Muito pelo contrário. Né? Afinal de contas, quando a gente fala do Larápio, a gente fala de um corrupto, né? O maior corrupto que o Brasil já teve, né? A gente fala também de um mentiroso e, logicamente, de um hipócrita. Tá ok? Então é isso, né? Novamente, a esquerda passou o vexame, né? Mas eu entendo, né? Eu entendo que o Larápio jamais deveria estar desgovernando o Brasil, juntamente com o STF. Afinal de contas, o PT, né, propriamente o desgoverno do PT, com o STF, fazem um desserviço ao Brasil. Né? Lembrando que o próprio desgoverno do PT não apresentou um plano de governo, não apresentou base no Congresso e também, logicamente, não tem sustentação. Né? Então, é esse o desgoverno que Marcos Uchoa e blogueiros de esquerda defendem. Né?
Então, entre outras palavras, a imprensa do Brasil é vergonhosa. Eu não tenho dúvidas que a maior parte, né, desses blogueiros que fazem parte dessa imprensa estão lado a lado com o larápio, né? Afinal de contas, o compromisso dessa imprensa daqui do Brasil é para com desinformação, não para com a informação. É para com a mentira, não para com a verdade, né? É para com a militância, não para com o jornalismo, né? Porque jornalismo de fato não existe mais nessa velha imprensa, né? O que existe é militância, fake news e, logicamente, né, inverdades. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Aqui, ó, Bolsonaro 2026, vai dar tudo certo aqui, porque nós temos um Deus maior. Então se inscreve no nosso canal e compartilhe. Descrição do vídeo, tem vários canais que apoiam o nosso canal e automaticamente apoia o governo de Jair Messias Bolsonaro. Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like e seja muito bem-vindo. Vamos lá? Vamos lá, vamos aqui ao último tema desta live. Vamos falar sobre a CPMI do 8 de janeiro. Vamos lá então, passando pelas matérias rapidamente. Presidente da CPMI do 8 de janeiro é assaltado no Rio de Janeiro. Matéria de hoje que está lá na revista Oeste, né? Arthur Maia estava na praia de Ipanema quando um sujeito aqui o abordou, né? Eu vou dizer sujeito aqui, né, para não me comprometer, né, comprometer esse canal com o YouTube, né. Revista Oeste, né, vamos seguindo aqui, Pleno News, CPMI do 8 de janeiro, aprova convocação de aliados de Jair Bolsonaro, né, entre eles estão os nomes de Anderson Torres, Walter Braga Neto e Augusto Heleno, além do ajudante de ordens, Mauro Cid, né. Além disso, né, houve quebra de sigilo de informações do presidente Jair Bolsonaro, né, o que foi um outro absurdo que aconteceu no dia de ontem, advinda, né, dessa CPMI, que no meu entender já está corrompida, tá ok? Pleno News, vamos seguindo, Terra Brasil Notícias, bomba, ex-GSI de Lula e rejeitado na CPMI, Gonçalves Dias mandou esconder do Congresso informações da ABIN sobre o 8 de janeiro, Terra Brasil Notícias. E é com essa matéria que a gente finaliza esse tema, né, esse último tema desta transmissão ao vivo. Enfim, pode mostrar matérias, em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, gente? Olha só, meus amigos, aqui, ó. Primeira matéria tá aqui. Presidente da CPMI é assaltado no Rio de Janeiro, tá? Vamos lá. Tem uma outra matéria que está aqui no Pleno News. Não foi. Tá bom. Mas vamos lá. Tá indo aqui, caminha um pouquinho aqui. Matéria aqui. CPMI do 8 de janeiro aprova convocação de aliados de Bolsonaro. Vamos lá. Vamos lá. Ex-GSI de Lula escondeu documentos do 8 de janeiro. Vamos lá. Vamos começar por esse tal de Gonçalves Dias. Olha, vamos começar por aqui. Sabe qual é o advogado? A CPMI, ela está indo num caminho para terminar não é numa pizza, é numa super pizza. Por que eu falo isso aqui? Eu confio na CPMI, confio nas pessoas que estão ali. Mas enquanto eles ficarem aprovando o requerimento para só chamar, vamos lá, chamou Augusto Heleno, chamou o G. Dias, chamou, pai bola, é lá e cá, não é assim. Afinal de contas, o Bolsonaro não era mais presidente na época que aconteceu o problema, nem o Bolsonaro estava aí, tá vendo? É uma vergonha o que acontece no nosso país, que botaram uma tal de, como é que é o nome dela? Uma relatora lá, que é amiga do cara, amiga desse pessoal todo aí, dessa quadrilha aí, que tá lá em Brasília. Rapaz, do Larápio. Elisiane Gama. Elisiane Gama. Tá vendo? Dá pra acreditar nisso aí quando a direita propôs a CPMI e nenhum deles estão lá. Nenhum dos caras que era para combater, falar alguma coisa, quer dizer, é a mesma história do Lula com Marcos Uchoa. Ele vai perguntar só coisa que interessa para ele.
que não vai queimar ele. Quer dizer, a CPMI convocou o pessoal, só que vai ser convocado para ele. Quando, na verdade, o STF tem uma dívida histórica com o país. Dívida histórica. Porque hoje em dia já era para ter preso. Porque se fosse o presidente Bolsonaro, se fosse o Augusto Heleno, já estava preso. Já estava preso. Porque é de direita. Ele não aceita o contraditório. Tá entendendo? É por isso que eu sempre falo aqui. Está na hora de a gente começar a investigar esse pessoal, esses ministros. Porque eles dão decisões vagas, só vê um lado, não vê o outro lado. Tá entendendo? Só vê um lado, não vê o outro lado. Tá entendendo? Agora, o Zé Dias não vai ser convocado, o Flávio Dino não vai ser convocado, porque a Lisiane Gama fez o relatório convocando o pessoal do Bolsonaro, que não estava nem mais lá. Tá entendendo? Você entende o que a gente está falando? Entenda. A vergonha, nós vamos passar uma vergonha histórica no nosso país. É que toda CPMI que vai ali para aquele Senado vira uma porcaria. E já está virando. Já está virando. Eu acho que tinha todo mundo convocado, independente de quem fosse, quem desejasse for, se quer botar o Bolsonaro, chamar o Bolsonaro, tem que ir. Se tivesse que chamar, todo mundo ali tem que ir. Agora, mais uma vez, eu vou te falar, mais uma vez eu te digo, nós estamos num beco sem saída, com essa esquerda achando que é dona do país, e não é dona de porcaria nenhuma, porque aqui nunca virará uma Venezuela, porque nós temos voz para falar, e temos voz para ir para a rua lutar contra o governo corrupto. Ir para a rua e lutar pelo governo, fora um governo corrupto, como o governo do Lula. É corrupto, todo mundo sabe que ele é corrupto, que ele fez toda aquela Lava Jato. Não é mentira, porque está tudo aí, o YouTube não pode nem questionar, porque está tudo no próprio YouTube. É só você pesquisar. Entendeu? Lula é corrupto, quando você pesquisa no Google, o nome dele aparece no topo como o maior corrupto do Brasil. É verdade isso aí, não é mentira não. Então, o que é que eu tenho para falar sobre isso aqui, sobre 8 de janeiro? Que nós, essa semana, vamos ver se muda essa situação. Eu acho que tem que entrar na justiça, judicializar, todo mundo tem que ir. Entendeu? Todo mundo tem que ir. Inclusive quem apareceu lá dando água pro pessoal, abrindo porta, fotógrafo que bateu a fotinho lá e depois não mostrava a foto, cara que fazia aquelas encenações como se fossem atores, tá vendo? Tá na hora, não tá? Tá na hora de... Toma, o pau que dá em Francisco, ele bate Francisco, bate Chico, bate Francisco. Essa é a realidade. Não adianta a gente ficar com mentiras, mentindo para as pessoas, achando que negócio é uma materinha lá para a Globo falando mentira. Porque a Globo, além de ela ser um lixo, ela não tem mais nada a oferecer ao país. A não ser aquelas novelas ali que é só lacração. Só lacração. Aí vai lá e bota uma notinha. Aí vai lá o César Tralli falando mentira na hora do almoço. A Jornal Nacional, o William Bonner, falando mentira. Eu vou te falar mais uma coisa. Em breve, num momento não tão distante, não vou mais ter apresentador de televisão. Não vai mais ter, fisicamente, vai ter um robô apresentando as notícias. Ponto final. Essa é que nós vemos aí com o maior cara mais rico do mundo, já apareceu lá se abraçando com uma robô. E aí vem os apresentadores e pronto, final. Acabar com esse negócio de apresentador com lacração. Que fale a verdade, desmonte na hora lá que está falando a notícia. Falou a notícia errada, ele desmonta na hora. E robô, tá vendo? Então, gente, agora sobre o Arthur Maia. O Arthur Maia, era isso que é o nome do presidente da CPI. Meu filho, você tem que ir lá no Senado, não, você que no STF, já que você for falar com o Alexandre de Moraes, vai lá, aproveita e manda dar liminar para que a polícia do Rio de Janeiro faça discussões nos morros do Rio de Janeiro. Porque vocês estão sendo roubados, estão sendo assaltados por uma culpa de vocês mesmo. Porque vocês é que fazem as leis. As leis são feitas por vocês. E se você fizer uma lei fraca, porque o Rio de Janeiro está nessa babulha, nessa imundícia que está, que eu digo assim, eu moro no Rio de Janeiro, mas está numa situação complicada. Governador é fraco demais, prefeitura nem se fala.
tal do Eduardo Paes. Tu lembra dele? Ninguém sabe lá escrito no Google que ele é nervosinho da Lava Jato. Que na hora do rachachá ele ficava nervoso. Ele, Sérgio Cabral, é daquela mesma quadrilha do Sérgio Cabral. Mesma turma ali, do mesmo os larápios, são o mesmo grupo. Entendeu? Esse tal de Eduardo Paes. Já foi governador, foi prefeito aí, eu não sei como ele começou a se eleger no Rio de Janeiro. Mas tudo bem. Entendeu? Agora, Exato. o que eu digo para vocês é que nós estamos num beco aí para essa CPMI acabar, tipo aquela CPMI da tal pandemia, acabar em nada. Acabar em nada. Porque o verdadeiro pessoa que é para ser chamado não sou chamado, aí chama a pessoa que não tem nada a ver com isso. O que eles vão perguntar para o Augusto Heleno? Ele vai dizer, meu filho não estava lá, eu não era mais ministro naquela época. O que ele vai perguntar para o Zé Dias? Não, realmente eu estava lá, eu falsificou documento, ele sumiu com documentos e, amigo, chave nele, mete na cadeia e ponto final. Não meteram o Anderson Torres na cadeia? Gente, por isso que eu digo o seguinte, tá tudo errado no nosso país, tá tudo errado. O Lula tá solto, André do Rep tá preso, tá solto, entendendo? Daniel Silveira tá solto, tá preso, o Lula tá solto, entendendo? Enquanto isso, como é que diz? O Zé Disseu tá solto, o Índio Cereira tá preso, e ter 1.500 pessoas presas lá em Brasília, que estavam fazendo aquela manifestação lá em Brasília. Se fizeram coisa errada, tem que pagar. Agora, os verdadeiros culpados não vão achar que foi culpado daquilo ali. Okay. É raro e é raro feio. Esse ministro do STF, o tal de Alexandre Barroso, entendeu? Então, ele tem que pagar por esse erro deles. É um erro gravíssimo isso aí, entendeu? Nós não temos que lutar só pelos que estão soltos, tem que lutar quem está preso também lá. Se inscreve e compartilhe. Mas os que fizeram coisa errada, que pague, tá entendendo? Pague. Se for gente que tiver dinheiro, sequestra a grana dele lá para pagar as coisas que quebraram lá. Se inscreva e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? Eu acredito que o dia de ontem foi crucial para a demonstração do que será a CPMI, né? Há muito tempo eu venho falando aqui que aquele dia 8 de janeiro não foi uma manifestação, foi uma invasão, foi um vandalismo, né? Foi até mesmo um quebra-quebra, né? O tempo todo o sistema, né? Com essa imprensa, né? Com essa imprensa de consórcio, né? Mais o judiciário corrompido, quiseram taxar aquela invasão de manifestações de direita, né? Como se aquela invasão fosse alguma coisa que fosse algum ato comum, né? Como foram os outros movimentos pró-Bolsonaro dos últimos anos, né? Dos últimos tempos, né? Sendo que a invasão do dia 8, ela se destoa, né? Ela se destoa perante as manifestações que aconteciam em prol do presidente Bolsonaro nos últimos anos, né? Ponto final, Ponto final, não tem o que comparar. As manifestações pró-Bolsonaro sempre foram pacíficas, cívicas e ordeiras. Isso. Né? Mas é aquilo, né? O sistema, né? Imprensa, né? Do consórcio, mais judiciário corrompido, compraram, né? Quiseram até jogar mesmo para a sociedade aquela narrativa, né? Na qual dizia, né, que aquela invasão seria uma manifestação de direita, sendo que a gente encontrou aqui matérias, a gente até leu aqui algumas transmissões ao vivo, nas quais mostrava com clareza que filiados à parte de esquerda estavam entre os invasores. Isso sem falar nas imagens divulgadas pela CNN, nas quais mostram a equipe de GSI de Gonçalves Dias, de Luiz Inácio Lula da Silva entregando água, abrindo portas para invasores, né?
Então, houve ou não houve complacência do desgoverno do PT? Tirem suas próprias conclusões, né? Eu entendo que não houve, que houve não só complacência, mas houve omissão também por parte de Flávio Dino. Cadê Flávio Dino no dia 8 de janeiro? Por que aquelas pessoas tiveram tanta facilidade ao chegarem aonde chegaram, né? Que era o teto ali do Congresso Nacional. Pessoas invadiram o Planalto, né? Pessoas invadiram, né, o STF, invasores, né, no caso, né? Invadiram o STF. Logicamente, invasão a gente repudia, né? A gente repudia qualquer tipo de vandalismo a patrimônios públicos, né? Por assim dizer, né? Até porque invadir, fazer quebra-quebra, vandalismo, a pessoa que promove isso já está fora da lei. Isso é para comer de conversa, né? E outra, né? Direita não invade, aquilo que eu já tenho sempre batido na tecla aqui nas nossas transmissões no canal Brasil no Ponto TV. Direita não invade, quem invade é MST, quem invade é MTST, né? Inclusive houve um aumento de invasões de terras pelo Brasil, né? Cadê que o desgoverno do PT tece uma crítica ao MST, né? Porque eu não vejo, né? Vocês já viram alguma crítica do desgoverno do PT quanto ao aumento de mais de 100% de invasões de terras pelo Brasil? Então, você vê o tempo todo o desgoverno fazendo um desserviço ao Brasil, desgovernando esse país, fazendo ali manobras, né, nas quais não favorece de jeito nenhum a população, né? Por exemplo, taxando o armamento, né? Tirando a liberdade de defesa do produtor, né? Do produtor rural, né? O tempo todo o desgoverno fazendo um desserviço em prol do cerceamento à liberdade de expressão, né? E é assim que começa todo o regime totalitário. Ou não é assim, né? O Lula não seria o projeto do Maduro, né? Projeto de Maduro? Afinal de contas, ele falou ontem na sua entrevista, né, que mandato de 4 anos é muito curto, né? Então, o Lula, né, não estaria seguindo os mesmos caminhos de Nicolás Maduro? Eu acredito que já está no mesmo nível, né? Não só em critérios de corrupção, mas nos critérios de hipocrisia e mentira. Afinal de contas, né, esses dois, principalmente, falam em democracia da boca para fora o tempo inteiro, né? Mas, ainda falando sobre o desgoverno, eu não tenho dúvida que o Larápio, junto à sua corja, porque é assim que se fala, cooptou a CPMI para privilegiar o desgoverno do PT. Afinal de contas, a gente não está num país normal atualmente, né? A gente está num país que está promovendo inversões de valores o tempo inteiro, querendo transformar o certo em errado e o errado em certo. Sérgio Cabral está solto e o Daniel Silveira está preso. O Lula está solto, né, que é um corrupto comprovado, né? E o Bismarck do canal Hipócritas, que não cometeu nenhum crime, se encontra preso ilegalmente. Opinião é crime? Na verdade não, né? Né? Então aqueles que dizem falar pela liberdade de expressão, na verdade, né? Aqueles de esquerda que dizem falar pela liberdade de expressão e tal, na verdade eles estão sendo hipócritas.
Afinal de contas, o desgoverno do PT defende a censura, né? Eles usam apenas o pretexto de liberdade, né? De liberdade, entre aspas, para implementar uma censura no Brasil. Afinal de contas, a mentira está na cartilha da esquerda, né? Não devemos nos esquecer disso, né? Não existe esquerda sem mentira. Não existe esquerda sem mentira, né? Agora, convocar somente aliado do presidente Bolsonaro demonstra o viés dessa CPMI. Afinal de contas, eles querem mesmo buscar, né, toda a verdade sobre o que aconteceu naquele dia ou não? Afinal de contas, a gente viu, através de uma postagem de Flávio Dino, que ele se encontrava na janela enquanto via aqueles invasores na Praça dos Três Poderes, né? Então, cadê Flávio Dino entre os convocados nessa CPMI, né? Cadê Gonçalves Dias na convocação nas convocações da CPMI? Afinal de contas, foi o mesmo, né, que até mesmo fraudou documentação, né? Esteve lá na invasão, entregando água, né, junto com a sua equipe do GSI. Então, de fato, o desgoverno PT, através do GSI, esteve complacente para com aquela invasão, de forma direta, não é de forma indireta, de forma direta, segundo as imagens da CNN, que foram bombásticas. De fato, né? Agora, outro questionamento que eu faço aqui também, por que essas imagens elas só saíram 3 meses depois, né? Ao invés de terem saído naquela época mesmo, em janeiro, né? Eis a questão. Afinal de contas, foi muito esquisito, né, toda essa demora para divulgar essas imagens de complacências do desgoverno do PT para com aquela invasão do dia 8. Fora a questão que envolve os financiadores, né? É por isso a importância ali da Ana Priscila, que, no meu entender, deveria continuar presa, mas deveria ser convocada até mesmo para expor os financiadores daquela invasão do dia 8. Eu não tenho dúvida que ela teria muito a dizer ali, né? Inclusive envolvendo a esquerda, afinal de contas, a gente sabe, né, segundo matérias, que filiados a partidos de esquerda estiveram entre os infiltrados, né, entre os invasores do dia 8 de janeiro, né? Mas a CPMI não quer saber a verdade. O Arthur Maia se demonstrou um capacho do larápio, né? Mas Deus é justo. Ele acabou sendo assaltado no dia de hoje, né, no Rio de Janeiro, depois das convocações de aliados do presidente Jair Bolsonaro no dia de ontem. Por que será, não é mesmo? Né? Deus é justo. Deus é justo. Né? Deus é justo. Né? Por mais que não convoquem o Bolsonaro, né? Né? Já está mais que comprovado que querem criminalizá-lo, né, erroneamente, né, ilegalmente, né? Afinal de contas, o Bolsonaro sequer estava no Brasil naquele dia 8 de janeiro, né? Anderson Torres também, né, acabou sendo preso, né? O Anderson Torres foi preso e o Gonçalves Dias continua solto. É esse Brasil, é esse o retrato do Brasil atual, né? O que é vergonhoso, né? Porque eu entendo que a CPMI está fazendo muito mais um desserviço do que um serviço em prol do Brasil. Eu acredito muito mais na CPI do MST do que propriamente nessa CPMI do dia 8 de janeiro. Portanto, presto aqui meu repúdio, né? A essas
convocações somente de Braga Neto, Anderson Torres e Mauro Cid. Afinal de contas, são convocações que visam mesmo jogar toda a culpa ao presidente Bolsonaro, sendo que o mesmo estava fora do Brasil, igualmente ao próprio Anderson Torres. E é isso. Ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilha o botão aqui que tá acabando a bateria aqui. Vamos encerrando essa live por aqui? Vamos encerrando essa transmissão por aqui, pessoal? Peraí, calma aí. Tô terminando a live ainda. Então, meus amigos, se inscreva, compartilha, eu vou botar a bateria, botar para carregar. Se inscreva, compartilha. Vamos terminando essa live por aqui. Que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe o governo de Jair Messias Bolsonaro, que Deus abençoe sua família e nossa família. Voltamos na sexta-feira. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Bolsonaro 2026. Se inscreva no nosso canal e compartilhe, gente. Um abraço aí, fica com Deus. Boa noite a todos.